eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Graças a Deus. Mais um domingo que Ele permite a gente escutar a palavra dEle e que seja diferente. O amor tudo crê, tudo espera. Então eu creio que que se encontra numa miséria espiritual, eu creio que pode mudar o quadro. Quem ainda estamos aqui, então ainda dá. Só para quem bateu o pé e não quero mais, não dá para fazer mais nada. Então, em nome de Jesus, é essa palavra que julgará todos os seres humanos naquele grande dia. E é um amor incrível que Ele revelou para nós. E perceba aqui que Ele está conversando com alguém que está pedindo ajuda. Mas a resposta desse homem faz ele parar, conversa com esse homem e vira para os outros. Amém? Então Jesus está chamando a atenção dos outros sobre o que está acontecendo. Esse homem não era judeu, era romano. Aí ele vira para os que era dele e fala: nunca vi, nem aqui tem o que eu estou vendo aqui. Amém? Que em nome de Jesus é porque que humildade esse homem revelou. Que humildade. Por isso que aconteceu isso tudo. E no final essa palavra espetacular. Aí depois no final, no versículo 13, que Jesus se volta para ele e fala: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Amém? É a regra. É a regra. O que ele manifestou para Jesus, ele está diante daquele que esquadrinha o coração, viu que era verdade, aquelas palavras, e já aconteceu. Amém? E basta uma palavra. Jesus, segundo a Bíblia, vai. E segundo, do jeito que você creu, já aconteceu. Então Jesus falou o quê? Qual foi a palavra que curou? A palavra que curou foi: vai, do jeito que você creu, já aconteceu. Olha a palavra que saiu. Não foi virou para lá, seja curado em nome de Jesus. Nada disso. Nada disso. Então, já foi o poder lá e curou por causa da atitude aqui. Amém? Amém ou não amém? Isso é uma revelação que poder. Então, nas palavras
do centurião, já saiu o poder que ele precisava para curar. Então, qualquer um dessa maneira extrai esse poder de Jesus. Amém? Graças a Deus. Só que ele não revelou não foi revelado nele, nesse momento, o inimigo número 1 dos seres humanos, o orgulho. O orgulho. Porque ele era Senhor. Ele se coloca na presença de Jesus como servo. Amém? E a coisa maravilhosa é que ele vai pedir ajuda para o criado. Mas ele não fala, não vai, o meu criado não é digno de te receber. Não, ele falou, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Falou, não falou o criado, falou ele. É individual, amém? Se ele fala, o meu criado não é digno, não acontecia. Mas ele falou ele. Jesus operou. Então não é quem? É você. Sou eu. Amém? Então já foi tirado, ele se revelando, foi tirado o olhar do que estava ruim. Ele falou que quem estava pior era ele. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que a iluminação dos nossos olhos, do entendimento, possa ser iluminado mesmo. E perceba, se o teu problema é esse orgulho, pô. Porque estamos diante daquele que sonda. E sabe qual é o problema? Amém? Porque o orgulho, a Bíblia diz que é pecado. Onde está o orgulho, está instalado o pecado. E segundo a Bíblia, o pecado é abominável para Deus, o orgulho. Ele é pecado. E o Provérbio 21:4 diz que o orgulho é pecado. Onde quer que se encontre o orgulho, se encontra o pecado, que é abominável a Deus. Como Deus vai agir onde um orgulho permanece? Porque ele, olha como é que ele se humilhou. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Olha o que ele fez. E nós sendo o quê? Amém? Então, quer ler? Provérbio 21:4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então, o orgulho é pecado. Agora, Provérbios 6:16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Ele já tinha falado antes, essas 6. E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que matina pensamentos viciosos, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Sem Cristo, quem sai disso aqui? Então, o Senhor veio nos salvar onde nós éramos criaturas abomináveis diante de Deus. Abomináveis. Abomináveis. É o que está falando aqui. Mas a Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco, que não poupou o seu único filho, antes o entregou a gente nessa condição aqui. Agora, onde, depois da verdade revelada, o orgulho permanecer, não se encontra um filho, ou se encontra alguém que é abominável aos olhos de Deus. É o que está na Bíblia. Amém? É o que está na Bíblia. E é o que vai valer. Amém? Porque não é possível um abominável aos olhos dele entrar. Não vai. Amém? Então a Bíblia está provando isso, se é abominável. É abominável por quê? Lembra dos hipócritas? Lucas 18.
Lucas 18, 9, diz assim: e disse também esta parábola a uns que, presta bem atenção, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Amém? Essa palavra foi proferida por causa desses. Amém? E eu creio que ela continua aqui por causa desses. Pegaram? Ela continua aqui por causa desses, para salvar nossa alma, porque esses continuam por aí. Não mudou, não. Confiam em si mesmos. Amém? Crendo que eram justos. Crendo que eram justos. Se eu perguntar a uma igreja hoje que está reunida, quem são os justos de Deus aqui? Quantos vão levantar a mão? Viu? Mas quando fala para obedecer a palavra, tem problema. Mas são justos. E desprezavam os outros. Amém? Desprezavam os outros. A Bíblia diz que o reino veio, mas os primeiros convidados não eram dignos do reino. Não eram dignos por causa disso aqui. Não eram dignos por causa disso aqui. Porque quem se torna dignos, antes teve que concordar que eram indignos. Senão nunca são dignos. Eles não quiseram se entregar ao Senhor. Amém? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Vê se você, eu já falei isso, amém? Essa hora tem gente fazendo essa oração, mas continua perdido, mas falando dos outros. Os ladrões, os corruptos, os injustos, orando. Injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Agora, o que eu faço? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Alguém fala isso? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Para ser exaltado tem que se humilhar. E se eu ficar falando que sou salvo sem ser, eu sou esses cidadãos aqui. Não tem como entrar no céu só do jeito de Deus, do nosso não. Amém? Amém ou não amém? E o que é o orgulho? Significa o seguinte: eu discuto, não quero a palavra, não quero a verdade. O que interessa é a minha verdade. É expressado nesse momento a justiça própria. Não me submeto a essa palavra, é a minha que presta. Não os pensamentos de Deus, são os meus. Justiça própria, sempre dando desculpa para não se enquadrar na palavra. Justiça própria, mas diz que é salvo. Sem essa palavra poderosa que faz a obra. Mas o Senhor Jesus continua querendo ver homens como centurião. Então, o que eu preciso? Ele, literalmente, um servo morrendo, ele foi pedir ajuda. E olha como conseguiu a ajuda, a regra. Então eu vim nessa manhã para quê? Se eu preciso de ajuda,
A regra é essa. Para Jesus, a mesma coisa. A mesma coisa. Se eu estiver precisando da ajuda dele, para a glória dele, a regra é essa. E ele só diz assim: do jeito que você creu, acontece. Acontece um milagre. Não é coisas naturais, não. Não é exaltar Deus por miséria. Com Jesus é um milagre. O que ele faz na alma é um milagre que homem nenhum pode fazer. Na alma é um milagre. Me tornar digno do reino é um milagre. Mas só se eu primeiro concordar com ele que eu sou indigno. Os que oram diante dele, com vergonha de falar com ele, pedindo ajuda, é exaltado. Ele falou isso aqui. Mas enquanto eu ficar com os olhos altivos, dono de si, nunca acontece. Nunca. É o adversário a ser vencido, amém? Então, em nome de Jesus, e olha que coisa linda é, saiu, e pela fé eu vejo Jesus, amo, a Bíblia diz, ele estava diante de Jesus. Agora, está diante de Jesus e fala assim, primeiro se humilhou. A verdadeira fé está junto com a humildade. Primeiro se humilhou, depois de uma declaração dessa para Jesus. Basta uma palavra. Basta uma palavra do Senhor. Não preciso o Senhor ir lá. Certeza de fé. Olha que fé. Amém? Qual é a reação de Jesus numa situação dessa? Cura. Cura. Não é física, não. É na alma. Então, ele continua fazendo isso. E o problema é, ele tinha certeza de quem ele estava diante. A desgraça é que só pela fé nós conseguimos enxergar isso. Quem está falando conosco? Basta uma. Quantas palavras Jesus já falou com a gente? Ele falou uma. Jesus já falou muito. Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo é aquele que lava a alma com a palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã o Espírito Santo quer tirar o orgulho, porque acredite, é o teu adversário. É o teu adversário, é o meu, que tem que cair por terra, para a vida de Jesus transbordar em nós. Amém? Olhos altivos, presunção é pecado. Presunção é achar que eu posso ignorar uma palavra dele, estabelecer a minha e continuar andando com ele. Isso é presunção, isso é orgulho. Achar que eu posso andar na desobediência e achar que sou salvo é orgulho. É presunção, é tirar a justiça dele. Impossível. Porque ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo a porta estreita. É ele, tudo é ele. Sem mim nada podeis fazer. Mas pela fé nele posso todas as coisas. Amém? E acontece o quê? Basta uma palavra. Então basta, o que tu preciso tirar da minha alma? Então ele falou assim, como é que acontece isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando? Hoje. Quando? Então o Espírito Santo está afirmando para você nessa manhã, o orgulho está te atrapalhando. Tu está conhecendo a verdade. E essa verdade quer te libertar. Essa verdade diz que faz. E a verdade é Jesus. É a palavra dele. Palavra de Jesus. Nós somos um com Jesus em espírito, a Bíblia diz. A Bíblia diz que não tem como se misturar com a meretriz, porque quem se junta com a meretriz faz um corpo com ela. Não dá, não pode, porque nós nos unimos a Cristo, somos um com Ele.
Não tem espaço para outros deuses. Não tem. Então, tudo que eu vou pedir a Ele, mas Ele já está dentro de mim, me sonda, como é que eu não vou agir? Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, é a limpeza que nós precisamos para entrar só com o coração humilde. Não é, eu fiz, viu o problema que está aqui, externo? Outro dia eu li isso aqui, eu falei, louvado seja o teu nome, Jesus. Por quê? Olha o hipócrita, o fariseu. Jejum quantas vezes? Dou o dízimo. Eu faço. Mas o Senhor Jesus quer tudo o contrário. Isso é só a beirada do corpo. O fundo está cheio de rapina. Sepulcro caiado. É aí que Ele quer limpar. Amém? Por isso que ninguém vai entrar falando eu fiz. É entrar com alegria pelo que Ele fez. Não é o que eu fiz. Porque até quando eu fiz, Ele que fez. E para entender isso, quando eu fiz, Ele que fez, porque é Ele que opera em vós, tanto querer como realizar, Ele que opera. Fiz porque Ele operou, quis porque Ele operou, fiz porque Ele operou. Cadê a minha glória? Nenhuma. Amém? Romanos 10, olha o que vai ocorrer com a maioria, e está acontecendo. 2:3. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Sabe o quê? Só aceita até Deus, lá na cruz. Depois, quando vem para cá esse papo de santificação, não quero. Santificação já é demais. Basta a cruz. Morreu por mim, amém, glória a Deus, mas a obra de santificação eu não quero. Mas sem a qual ninguém verá o Senhor. Cada versículo das cartas que eu ignoro, eu estou ignorando a justiça de Deus, estabelecendo a minha. Quando eu não busco as coisas de cima e penso nela, eu estou ignorando uma advertência do Espírito Santo, um mandamento. Se eu já ressuscitei, busca e pensa nas coisas de cima. Não faço isso, mas continuo achando que sou salvo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mandamento do Senhor. Mas quando eu ignoro uma palavra dessa, eu continuo, isso é presunção. Dá para ser de Jesus sem a palavra. Isso é presunção. Isso é orgulho. É achar que a nossa justiça é que vai prevalecer. Não vai. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos chamados nessa manhã. Para quê? Para rechaçar o orgulho de nossas vidas. 1 Pedro, presta atenção nisso. Semelhantemente, vós, jovens, 5. Sede sujeitos aos anciãos, e sede todos, sujeitos uns aos outros, e revestai-vos de humildade, revesti-vos de humildade. Tem que haver uma preocupação na minha vida com isso. Sabe por quê? O que nós estamos lendo aqui é mandamento. Segundo a Bíblia, essa é a lei aqui, é a lei da liberdade. Lei da liberdade é que o Espírito Santo Deus já me enxerga fazendo isso. Se eu ignorar isso, eu estou condenado, porque o julgamento vai ser da lei da liberdade. O Espírito Santo pede isso porque quem está aqui é Ele. Ele sabe que eu vou me preocupar e vou fazer isso. Amém? Sede sujeito aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Por quê? Faz isso por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça dele aos humildes.
Então resiste, o Senhor já está preparado para batalhar contra os soberbos e jogar todos eles no inferno. Mas os humildes vai receber a vida dele, a proteção dele. Está na Bíblia isso, amém? Amém ou não amém? Provérbio 3,34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. Sabe quem são os escarnecedores? Os desobedientes, quem não obedece à palavra. Amém? Por isso há uma luta do inferno, quando a verdade vem purinha. Há uma luta interna do diabo para ver um jeito, falando de grego, falando de hebraico, falando de costume, falando do diabo, para não obedecer aquele versículo, para não se sujeitar. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, humildes. Amém? Então, a revelação é essa. Essas atitudes levam, está na Bíblia, tudo isso, leva a atitudes contenciosas. Prestou atenção? O orgulho vai me levar para contenda, questões que não edificam. É o orgulho. Então, vocês pararam, deu para entender isso, é porque não tem o Espírito. Então, vocês percebam por que tem essa confusão de Calvino e Armínio. Prestou atenção o motivo? Porque os apóstolos, ninguém brigou um com o outro. Ninguém. Estavam em comum acordo com Jesus. Aí vem os homens para criar confusão e os pecadores que não se converteram, seguindo a confusão. Mas é o orgulho que leva às contendas. Isso é tudo só prejudicial à alma. Não edifica, não existe edificação de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, e onde se encontra o orgulho? A ira está estabelecida, não a salvação. O orgulho é nada mais, nada menos que você não aceita sair do trono. Mas o Senhor Jesus disse que só tem uma maneira de ser salvo, saindo do trono e deixar ele entrar e governar. Amém? Perdeu o governo da nossa vida. Aí o orgulho saiu. Amém? Quem veio falar com ele foi o centurião. Mandava, cheio de autoridade. Chegou perto de Jesus, o mendigo. E aconteceu o que ele queria. Fé verdadeira, sem humildade, operada pelo Espírito, não existe salvação. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.